Salve, pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Boa semana para todo mundo. Obrigado por colar de novo aí no Code Show. Essa semana, queria falar primeiro com quem está interessado em novas oportunidades, entrevistas de trabalho ou mesmo só praticar para manter aí afiado a programação e algoritmos. Então, eu vou mostrar aqui algumas dicas para quem está com isso em mente. E eu vou usar o Java como exemplo, que é a linguagem de programação que eu particularmente prefiro, mas isso tudo se aplica a qualquer outra linguagem, qualquer que seja, pode ser Python, pode ser Go, qualquer outra linguagem, vai ter os mesmos mecanismos que eu vou mostrar para vocês. Então, 3 dicas para você melhorar aí na sua entrevista de programação. Então, a primeira coisa, entender a tal da categoria de complexidade, né? Então, saber estimar a categoria de complexidade do seu algoritmo é uma coisa mais simples do que parece. Vamos pegar um exemplo? Aqui, esse problema da soma de 2 números. Então, a ideia é que a gente recebe um array com alguns números, né? Uma lista de números e um número-alvo. E eu tenho que verificar se alguma das somas desses números corresponde à soma desejada. Por exemplo, 11 com menos 1 dá 10. E eu posso retornar isso como saída. Independente da ordem, não faz diferença. Então, esse é um problema comum, né, simples e ilustra muito bem as coisas que eu quero falar com vocês. Então, quando o entrevistador pede para a gente estimar, né, primeiro implementar esse algoritmo, né, aqui a implementação mais simples, que eu imagino que a maioria das pessoas faria, é um OR dentro um do outro, né, varrendo os dois pares para cada possibilidade, para todas as possibilidades. Então, do i de 0 até o tamanho do array. E aí, como a gente não considera duplicados, né, a gente pega do i para frente na iteração do j e, se achar a soma-alvo, retorna o array. Então, qual seria a complexidade, estimar a complexidade de memória e de CPU, né, de uso de CPU desse algoritmo? Então, a ideia, pessoal, desse estudo de complexidade é tentar, né, ter uma noção do tempo de execução desse algoritmo sem precisar executar esse algoritmo. Então, aqui, a nossa aproximação, e a aproximação que a gente faz normalmente, é que eu vou ter n iterações vezes n iterações de novo. Então, seria da ordem de n ao quadrado, né? Ou seja, se eu tiver n elementos no array, eu posso ter que fazer até n ao quadrado iterações. Na verdade, não é até n ao quadrado, porque aqui ele começa na metade, né? Então, o segundo n, na verdade, é só n sobre 2. Mas aqui a gente suaviza, né? A gente tira o que não é tão relevante assim e fica só com o dominante. E, novamente, se você não sabe, né, é sempre possível você executar o programa e ver como que o tempo de execução varia ou o consumo de memória varia em função do tamanho da entrada. Então, a ideia, muita gente acha que a gente tem que fazer cálculos ou usar a álgebra. Claro que a álgebra existe, vale a pena estudar a álgebra da ciência da computação, mas a ideia, né, se você conseguir estimar em qual dessas classes de complexidade o seu algoritmo está, é bem legal. Porque normalmente ele vai ser em algumas dessas que são mais comuns, né? Então, vou deixar para vocês verem mais detalhes o que é cada uma dessas funções, né, e dessas classes de complexidade, mas, em resumo, é esse estudo de, no pior caso, né, então vamos falar que o target sum não foi encontrado, vai ser o último elemento da busca. Então, essa anotação O é sempre o pior caso do algoritmo, quanto ele vai consumir de tempo e de memória. Então, sempre pense nessas duas dimensões, não faça esse exercício apenas para CPU. Então, no nosso caso, em relação à CPU, é a ordem de n ao quadrado. E, em termos de espaço e memória, é em termos de constante, né? Ele não aloca nenhuma estrutura de memória adicional, então o consumo de memória aqui é constante.
E vocês conseguem ver outras maneiras de se implementar esse algoritmo? Então, essa é uma outra sugestão, né? Sempre explorar outras possibilidades de implementação. Aqui uma outra que é muito comum, que é alocando uma memória. Eu vou usar aqui uma estrutura de dados chamada hashset, porque o set ele permite que eu tenha uma lista, né, sem duplicidades, como a que eu preciso, e o hash é um algoritmo que permite que eu busque de maneira muito eficiente, em tempo constante. Então, as buscas no hashset são nessa ordem de complexidade de O de 1, e mantendo essa memória, eu consigo, ao invés de ter for dentro do outro, eu vou ter apenas for, reduzindo o meu tempo de CPU para a ordem de n. E como é que eu faço isso? Para cada elemento que eu passo, eu lembro dele e verifico se o próximo, né, se cada elemento é o complemento do que eu já tenho armazenado. Então, o complemento é o que eu tenho como alvo menos o atual. Então, se eu cheguei no elemento menos, o elemento que seria o complemento dele seria o 11. Então, eu verifico se eu já passei pelo 11. Se eu já passei pelo 11, eu posso retornar esse array. Então, assim, a gente consegue, usando estruturas de dados, fazer com que o algoritmo seja mais eficiente. Por isso que as estruturas de dados e os algoritmos sempre andam de mão dadas, não tem como separar uma coisa da outra, né? Eles muitas vezes operam aí de maneira fortemente acoplada. E você consegue ver ainda mais uma solução possível para esse problema? Né? Vamos ver aqui. E claro, falando do espaço de memória, essa memória que eu armazeno, ela pode ter que ter até a quantidade de elementos do array, caso, né, o último elemento seja o que bate, eu vou ter lá N elementos de memória. E o túnel é uma outra maneira de se implementar esse algoritmo, partindo do pressuposto que o array está ordenado. Então, eu ordeno o array primeiro. E aí eu tenho a garantia que se eu andar do array da esquerda para a direita, os números vão aumentar. Se eu andar do array da direita para a esquerda, os números vão diminuir. Né? Então, a primeira posição, né, partindo do pressuposto, claro, que esquerda é o zero e direita é o final do array, eu vou manter essas duas posições, esquerda e direita, e verificar se a soma dessas duas posições é o que eu quero. Se não for, eu vejo se eu preciso aumentar ou se eu preciso diminuir. Se precisar aumentar, eu ando com o ponteiro da esquerda, se precisar diminuir, eu ando com o ponteiro da direita. E aí eu encontro o que eu preciso. Então, do tempo de vista de CPU, esse algoritmo ele também tem apenas for, né, apenas laço. Então, ele seria O de n, mas, entretanto, ele tem esse algoritmo de ordenação aqui, que é o team sort da biblioteca, que a gente sabe que ele é O de n log de n, que domina, né, que é maior do que o O de n. Então, a gente só usa a classificação de complexidade dominante, no caso n log de n. E mais O de 1, né, de memória e espaço, porque a gente não tem também nenhuma estrutura de dados adicional alocada aqui. Okay? Então, esse é o exemplo do PerSum. Se você curtiu, se você tem essa necessidade e se você tem interesse em entrevistas de programação de maneira geral, a gente tem mais dicas e mais conteúdo para compartilhar sobre isso com vocês. Então, nesse sábado e em muitos outros, a gente vai ter workshops no Caravana Cloud, onde a gente tem a experiência de ajudar já centenas de pessoas com a carreira de tecnologia, em vários níveis diferentes, e a gente realiza esse workshop para falar de temas não apenas técnicos, mas também de como levar a experiência, como transformar essa experiência, que às vezes é um pouco desgastante, a gente sabe, mas transformar isso num processo positivo, num processo de aprendizagem, praticar os algoritmos de programação, como a gente fez aqui nesse vídeo, falar sobre comunicação e comportamento, desempenho, como comunicar suas histórias de maneira eficiente, coisas assim, e também
falar sobre design e arquitetura, né? Então, falar sobre como projetar sistemas, como desenhar sistemas, principalmente nesse cenário de entrevistas de trabalho. E quem quiser saber mais sobre o nosso programa de conteúdo do Caravana Cloud, fica à vontade para entrar em contato e eu tenho um presente para vocês. Quem quiser participar desse workshop pode usar o código CODESHOW50 para ter 50% de desconto e facilitar para quem quiser colar com a gente. É isso por hoje. A gente se vê no workshop ou nos próximos vídeos aqui do Code Show. Até lá!